Bom dia a todos. Que bom estarmos juntos. Dia sempre especial para nós, para separarmos para cultuar ao Senhor juntos, para estarmos juntos uns com os outros e desfrutarmos também da comunhão que nós temos em Jesus Cristo. Temos muito para agradecer, muito para adorar ao Senhor, por isso acabamos de cantar obrigado. Obrigado é uma simples palavra, mas que possa haver nos nossos corações uma sincera devoção, adoração e gratidão por tudo aquilo que nós temos em Jesus Cristo. Nós já recebemos o mais especial. Temos a Jesus Cristo. Na verdade, nós não necessitamos de nada mais. Esse é o mais especial que já nos foi dado, Jesus Cristo. Vamos continuar a nossa minissérie de sermões que iniciámos no primeiro domingo de fevereiro sobre o tema geral A Igreja Viva. A Igreja Viva. No último domingo nós falámos sobre expandindo o reino de Deus na terra. Fomos relembrados da nossa chamada, da missão que nos foi confiada por meio da grande comissão, de fazer discípulos, de proclamar o Evangelho. E de fazer discípulos a todas as nações implica estar envolvido também na plantação de novas igrejas. E que não há meio mais eficaz de refletir a glória de Deus aqui na terra que a plantação de novas igrejas. Esta série é uma série intencional no começo de um novo ano para ajudar-nos como igreja a termos presente uma eclesiologia forte e saudável e bíblica. Nós queremos saber o que Deus diz que é a igreja, não aquilo que nós pensamos que é a igreja. Nós queremos conhecer cada vez mais e melhor e sermos relembrados, porque muita coisa é também trazer à memória, tal como Pedro faz na sua segunda carta. Ele diz mesmo, eu vos relembro das mesmas coisas. Trazer à memória qual é a responsabilidade de um membro da Igreja Universal e da Igreja Local. Qual é a nossa responsabilidade como membros deste corpo, desta família? Hoje abordaremos um novo tema. Vamos estar a falar sobre a importância da comunhão na igreja. A importância da comunhão na igreja. No próximo domingo vai estar connosco o pastor Jairo Cáceres. O pastor Jairo Cáceres é o diretor do Ministério Nutra, além de pastor principal da Igreja Batista de Pedras Vivas, ali em São Paulo. Ele vai estar connosco porque ele vai ministrar, juntamente com outros irmãos, o curso de formação em aconselhamento bíblico da Nutra, em parceria com a Associação Portuguesa de Conselheiros Bíblicos, que será nas instalações da nossa igreja. Seguramente vocês já devem ter tido conhecimento do mesmo, porque temos divulgado o mesmo, temos anunciado o mesmo e ainda há lugar para te inscreveres. O pastor Jairo Cáceres e o Ministério Nutra é a maior referência na língua portuguesa do Ministério de Aconselhamento Bíblico, formação de aconselhamento bíblico. Então estamos muito gratos e alegres ao Senhor pela oportunidade de trazer aquilo que há de melhor de formação em aconselhamento bíblico na língua portuguesa para Portugal. O Senhor tem sido muito bom connosco, tem-nos abençoado grandemente e estamos muito entusiasmados por isso. No próximo domingo ele estará única e exclusivamente o pastor Jairo Cáceres aqui na nossa igreja, com uma escola bíblica dominical especial e um sermão dentro desta série de sermões, em que o pastor Jairo Cáceres irá falar sobre a importância do aconselhamento bíblico na igreja local. A importância de nós crermos na suficiência das Escrituras. Não apenas falar da suficiência das Escrituras, mas praticar a suficiência das Escrituras nas nossas vidas. Então, próximo domingo, teremos um novo tema e novos temas nos domingos seguintes. Será um total de 5 estudos. Este é o segundo, sobre a importância da comunhão na igreja. E é muito apropriado
este tema neste domingo, em particular, porque nós teremos a oportunidade de aplicar ao longo do dia este tema da comunhão. Nós temos almoço comunitário logo após o culto e teremos depois a Assembleia Geral para os membros, ou como eu gosto de chamar, a reunião da família, em que nós decidimos, em que nós discutimos, em que nós vemos e somos relembrados das grandes coisas que o Senhor está a fazer no nosso meio, em que nós pensamos também nas grandes coisas que queremos fazer para o Senhor. Então vai ser um domingo em que nós vamos ter a oportunidade de aplicar várias coisas que vamos estar a ser relembrados através deste estudo nas Escrituras. Por que falar de comunhão? A palavra comunhão tem vários significados, de acordo ao dicionário. Por exemplo, a palavra comunhão, eu só apenas vou citar 2 dos significados, pode até ter mais. Mas 2 dos significados é, por exemplo, comunhão se refere a unidade ou concordância. Refere-se ao ato, e eu estou a passar a citar o dicionário, refere-se ao ato de estar em harmonia ou em acordo com outros. Por exemplo, com um grupo de pessoas, quando elas compartilham pensamentos, sentimentos ou intenções comuns, pode-se dizer que há comunhão entre elas. Comunhão tem a ver com unidade, com concordância. Não necessariamente uniformidade. Uniformidade é todos nós pensarmos o mesmo. Isto não acontece. Graças a Deus não somos todos do mesmo clube. Eu dou graças a Deus, não é por isso. Não pensamos todos o mesmo. Ainda assim, nós somos uma família unida e lutamos e nos esforçamos por permanecer nesta comunhão, nesta unidade e concordância nas coisas essenciais e principais, também em pensamentos, sentimentos, propósitos comuns. Outro significado de comunhão é participação ou compartilhamento. Se eu disser alguma palavra que não está no português, saibam que ainda são efeitos recentes. Participação pode também se referir ao ato de compartilhar algo em conjunto com outras pessoas. Por exemplo, quando falamos de comunhão de bens, significa o ato de compartilhar recursos de maneira coletiva. Por isso a importância de falar de comunhão, porque a igreja é tudo isto que acabamos de ver, com significados ainda mais profundos, implicações mais profundas, de unidade, de concordância, de participação, de compartilhar, inclusive recursos, em conjunto. O tema, falar sobre a importância da comunhão na igreja, parece muito básico, não é? Não será isto um tema para os fundamentos da fé? Para que trazer para um culto de sermão? O tema de falar da importância da comunhão numa igreja parece desnecessário. Mas eu temo, e por isso é que nós intencionalmente escolhemos este tema para abordar, porque eu temo que muitos entre nós, e falando aqui da Igreja Universal, da Igreja Geral, não especificamente da Igreja Batista Local da Ramada, eu temo que muitos entre nós, cristãos, não estamos convencidos da importância da união, da importância da comunhão na igreja, com a igreja. E não estamos convencidos porque isso se demonstra na nossa prática. E também na valorização que damos à vida da igreja, à maneira como falamos da igreja. E se a igreja faz parte até das nossas conversas. E, sobretudo, não pensamos em algumas nuances da comunhão em toda a sua dimensão. Então, pensamos que participar do culto ao domingo é isto que resume a vida de comunhão da igreja. E o nosso compromisso de unidade, concordância, participação e compartilhar da igreja. Eu creio que isto acontece ainda no nosso meio, por efeitos que a igreja
ou porque a Igreja de Cristo enfrenta um descrédito da parte de muitos na nossa sociedade, na nossa cultura. Esse descrédito não é apenas dos de fora. Esse descrédito está presente também desde os de dentro, dentro de muitos que se intitulam cristãos, que se dizem cristãos. Por exemplo, como é que eu afirmo tal coisa? Que a igreja, a ideia de igreja, de comunhão, de participação, de unidade, de compromisso uns com os outros, de compartilhar de tudo, inclusive os recursos, não é valorizado por nós e não é praticado por nós. De forma geral, estou a falar. Pensem comigo, cada vez mais o que vemos em pleno século XXI, nas últimas décadas, é um crescimento deste movimento dos desigrejados. Ou seja, pessoas que se dizem cristãs, mas não têm uma igreja. Não querem estrutura, não querem submissão a uma organização. Dizem que continua tudo bem no seu relacionamento com Deus. Têm o YouTube para ouvir o pregador que eu quero ouvir ao domingo. O grupo louvor que eu quero ouvir ao domingo. Eu não preciso da igreja. Por isso é que há um movimento cada vez maior, um crescimento de pessoas sem igreja, sem serem membros da igreja, sem assumirem esses deveres, essas responsabilidades. Por exemplo, o crescimento maior, até fomentado pela pandemia, que tivemos recentemente, que a vida de igreja agora se resume à participação online. Eu estive recentemente com a minha família no Chile. Eu fiquei chocado em ouvir testemunhos que há reuniões de igrejas no Chile, igrejas conservadoras, que não regressaram depois da pandemia ao presencial, continuam online. Isto não é só apenas no Chile. Isto é um fenómeno. Pensando que se pode ser igreja online, não existe tal coisa. Porque uma igreja que não se reúne presencialmente é uma antítese daquilo que é uma igreja. A igreja é chamada a assembleia, o ajuntamento, a reunião dos santos. Também os nossos púlpitos evangélicos têm sido inundados pela teologia do coaching. Não há mais pregadores da palavra. O que nós vemos cada vez mais é coaching, não sermões. Porque sermões é pesado. Sermões é uma seca, como dizem os jovens. Os sermões são, por vezes, duros, confrontam. Nós não queremos isso. Nós queremos o coaching. Aquilo que apela ao individualismo. Tu podes, tu consegues. Também o surgimento cada vez mais de organizações para-eclesiásticas. Hoje parece que as coisas decorrem fora da igreja. Cada vez que o surgimento maior de organizações para-eclesiásticas fora da igreja local, que se desempenham o ministério cristão sem estar em submissão a uma igreja local. Isso não é bíblico? Não está nas Escrituras? A única autoridade e a única que foi concedida às chaves do reino de Deus foi à igreja. Não a nenhuma outra organização. Somente à igreja. E por esse facto, até há pessoas que estão envolvidas em organizações para-eclesiásticas e fazem ministério cristão e nem têm necessidade de ser membros da igreja. Nem assistam, não se congregam em nenhuma igreja local. Não servem em nenhuma igreja local. Não têm compromisso com nenhuma igreja local. E isto cada vez mais desvaloriza
a importância fundamental da igreja na vida de um cristão. Nós também somos testemunhas das conversas acerca da escolha sobre uma igreja local. Como é que as pessoas escolhem a igreja local? Na sua maioria, obviamente. É por questões pragmáticas que escolhem a igreja local. Tem um bom parque de estacionamento, nós já estamos fora, não temos. Tem um ginásio, nós já estamos fora, não temos. Como é que as pessoas escolhem a igreja para aquilo que funciona para elas? De acordo ao seu gosto. Por questões apenas pragmáticas, individualistas e consumistas ao estilo à vontade do freguês. Por isso é que as igrejas gastam energia, recursos, rios de dinheiro, tempo, energia em coisas, atividades, ministérios para competir com todas as outras associações, clubes, organizações seculares para oferecer o melhor aos seus membros e não estar a investir tempo, energia, recursos naquilo que a igreja foi chamada a fazer. Porquê? Porque as pessoas estão a escolher a igreja de acordo à vontade do freguês. Aquilo que é a sua vontade. Não que é a vontade de Deus para as suas vidas. As pontes principais para a escolha de uma igreja que devemos ter, eu até diria que não é a igreja mais próxima da nossa casa. Principalmente é a igreja mais próxima das Escrituras. Esse deve ser o número 1. Mas raramente nós consideramos isso, estudamos isso, examinamos isso. A somar a tudo isto, também os estudos sociais sobre as igrejas evangélicas, e esses estudos vêm dos Estados Unidos, não é digno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo o resultado ou a conclusão desses estudos que afirmam que a maior parte do serviço de uma igreja e do sustento, da doação das receitas de uma igreja, tende a ser feito por uma minoria. Esses estudos nos Estados Unidos revelam que apenas 20% da congregação, 20% apenas é que sustenta efetivamente com serviço e doação de recursos financeiros, ofertas e dízimos uma igreja. Isto não é digno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nós sabemos que a vontade do Senhor e o padrão exemplar que vemos nas Escrituras, no Novo Testamento em particular, é que depois da nossa conversão, primeiramente, devemos unir-nos aos discípulos de Jesus Cristo. Vamos a Atos, capítulo 9, por favor. Atos, capítulo 9, versículo 26. O que é que alguém que se diz cristão, que se converteu, nasceu de novo, deve fazer? É o mesmo que o próprio apóstolo Paulo, quando se converteu, e Atos capítulo 9 temos o testemunho do encontro do apóstolo Paulo com Jesus Cristo, o testemunho de conversão e de comissionamento do apóstolo Paulo para apóstolo, enviado do Senhor Jesus Cristo. Mas qual é a primeira coisa que nós vemos, depois da sua conversão, o próprio apóstolo Paulo a fazer? Atos capítulo 9, versículo 26, diz assim a palavra de Deus. Ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos. Depois da sua conversão, ao chegar em Jerusalém, Saulo, esse era o seu nome anterior, o nome do apóstolo Paulo anterior à sua conversão. Ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos. Mas todos tinham medo dele.
e não acreditavam que ele fosse um discípulo. Ainda assim, não impediram que ele se juntasse a eles, apesar dos seus medos. O verbo que está traduzido aqui como juntar nas nossas Bíblias ou unir-se aos discípulos. Esta palavra, no original grego, em que foi escrito o Novo Testamento, esta palavra é kolau. Kolau já nos soa a uma palavra que nós usamos também, cola. Colar-se. E é isto que significa literalmente juntar-se, unir-se aos discípulos. É colar, cimentar duas coisas juntas. E sempre que é usada esta palavra no Novo Testamento, pelo tempo nós não podemos ver outros exemplos em que a mesma é usada até inclusive no relacionamento sexual. Sempre significa, tem um sentido de um vínculo, uma dependência muito forte. Sempre. Um vínculo e uma dependência muito forte. Porque há uma diferença entre estar numa congregação e unir-se a essa congregação. Eu volto a repetir. Há uma grande diferença entre estar numa congregação, aqui todos estamos na congregação, mas não todos estão unidos a esta congregação. Porque a unidade se revela neste vínculo forte. Nesta dependência muito forte. Então, claro, há aqui uns que estão esta manhã apenas como assistentes e nos alegramos por isso. Glória a Deus por isso. Para nós é um grande privilégio e somos bons hospitaleiros. Mas uma coisa é estar na congregação, outra coisa é estar unido à congregação. Paulo se uniu, se colou num vínculo forte, de dependência muito forte mútua. Ou seja, ele se tornou membro de uma igreja. É isso que é a diferença de um assistente e um membro. À luz das Escrituras, como não podia deixar de ser, à luz das Escrituras, olhemos para a importância da nossa união a uma igreja. E o que é que implica verdadeiramente estar unidos a um grupo de discípulos? Estar em comunhão com o povo de Deus, com a igreja de Cristo. Por exemplo, eu vou apenas citar as grandes metáforas da igreja que nós temos nas Escrituras. São várias metáforas. Pelo menos eu vou citar 7 metáforas, ilustrações, que os autores bíblicos, que nas Escrituras nós temos sobre a igreja e o que é a igreja. E para ilustrar o que é a igreja, a importância da igreja, o que implica esta união e comunhão com a igreja, a Escritura fala que a igreja é o edifício do novo templo de Deus. Este edifício espiritual. Esta pode ser chamada a casa de oração. O templo de Deus somos nós. Esta pode ser chamada, estas instalações, a casa de reunião. Mas o novo templo de Deus, onde Deus habita, é nós, é na igreja, no povo de Deus. É um edifício de pedras vivas. É um edifício como qualquer outro edifício e instalação que nós conhecemos, que é constituída por diversidade de pedras, tijolos, cimentos, parafusos, pregos, portas, janelas, telhado, fundamento. Mas tudo faz parte do mesmo edifício. Apesar de ter funções diferentes, e tudo tem que estar profundamente compacto, unido, senão vai desabar o edifício. A igreja também é comparada a um corpo, ao nosso corpo, a uma família, à família de Deus, a uma videira, com ramos, com frutos,
como a raiz. A igreja é comparada a um rebanho. A igreja é comparada a uma noiva. A igreja é comparada ao sacerdócio. Somos o povo de sacerdócio real. Reis e sacerdotes. Porque no fundo é isso que seremos para todo o sempre. Iremos reinar com Cristo para todo o sempre. Nós sabemos como termina o livro do Apocalipse. Nós iremos reinar com Cristo para todo o sempre nos novos céus e nova terra. Por isso é que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 2,9 que vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Todas estas metáforas transmitem a ideia de ordem, direção, organização, unidade das partes. Somos partes diferentes, membros diferentes, com responsabilidades diferentes, dons diferentes, serviços diferentes. Mas há unidade na diversidade. Há papéis significativos de todos os membros e dependência mútua, como acontece com todos os membros e órgãos do nosso corpo, cada um com a sua função e dependência mútua. Basta termos uma ferida no dedo e todo o corpo é afetado, se sente. Também, estas metáforas nos relembram do nosso laço filial em Jesus Cristo, pelo sangue de Cristo que nos une. Não é o sangue da família Bugalho, família Oliveira, família Mendonça, Catelli, Cadete, Jerónimo, Melo, Santos. Não, o que nos une é o sangue de Jesus Cristo. É o seu nome. Isso é mais forte que qualquer outro laço aqui na terra. Por isso é que Jesus Cristo disse: querem saber quem é a minha mãe e os meus irmãos? Aqueles que fazem a minha vontade. Essa é a minha família. Verdadeira. Com todas estas metáforas, obviamente não fomos uma por uma, senão não tínhamos que ter um sermão, tínhamos que ter 7 sermões para cada uma das metáforas. Por tudo isto, facilmente eu quero que todos nós cheguemos à conclusão que uma igreja é muito mais que um número de pessoas ouvindo o mesmo pregador. Uma igreja é muito mais que um número de pessoas ouvindo um pregador. É muito mais do que isso. Ser igreja. Se tu já te arrependeste dos teus pecados, se tu já creste nas boas notícias sobre a morte, o sepultamento e a ressurreição ao 3º dia de Jesus Cristo, e que a sua obra é a única suficiente para o perdão dos teus pecados, como cantamos já esta manhã, para sermos reconciliados com Deus, para aplacar a ira de Deus, então pertencemos juntos a Jesus Cristo, mas não somente a Jesus Cristo. Pertencemos juntos uns aos outros. Vamos, por favor, acompanhem-me. E hoje eu peço a vossa paciência, porque vamos estar em alguns versículos das Escrituras e não permanecer num só texto. Romanos 12, versículo 4 e 5 é o que o apóstolo Paulo destaca aqui na sua carta. Nós não pertencemos apenas a Jesus Cristo. Juntos a Jesus Cristo. Nós também pertencemos juntos uns aos outros. Romanos 12, versículo 4 e 5, diz assim a palavra de Deus. Pois assim como em um corpo temos muitos membros, e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente membros uns dos outros. Nós não apenas pertencemos a Jesus Cristo, nós pertencemos uns aos outros.
Por isso é que a nossa união, por isso é que falar da prática da comunhão numa igreja é sumamente importante. Porque a mesma revela a nossa identidade. Aquilo que somos em Cristo e como família de Cristo. A comunhão revela a quem pertencemos de facto. Se somos de Cristo ou não. Por isso é importante falar da comunhão. Também, não apenas para os de dentro, para nós, mas é importante falar da comunhão para os de fora. Os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos conhecidos não cristãos precisam não apenas das nossas palavras do Evangelho, mas eles precisam também de ver e testemunhar uma comunidade do Evangelho que dá testemunho da veracidade das palavras que nós pregamos. E se há um povo do Evangelho, se há uma comunidade do Evangelho que há, através de igrejas locais, unidas, os membros uns com os outros, então se tornará visível pela membresia de uma igreja local esta comunidade do Evangelho, esta família de Deus. E a mesma é fundamental para nós, os de dentro, para a nossa santificação, porque precisamos de Cristo e precisamos uns dos outros. É o que Paulo diz em Romanos 12, versículo 4 e 5. Mas também é fundamental para os de fora, para a evangelização dos de fora. Nós falámos no último domingo de como expandir o reino de Deus aqui na terra. E a melhor forma de expandir o reino de Deus aqui na terra começa por ter uma membresia saudável. Uma membresia local de uma igreja saudável. Porque é fundamental para os de fora saber que os que estão dentro, quem são esses, como vivem naquilo que creem. A membresia da igreja é realmente bíblica e a comunhão começa por aí. Para falar da importância da comunhão numa igreja, temos que começar por falar sobre a importância de ser membro de uma igreja local. É o primeiro passo para a comunhão depois da conversão. Nós vimos isso com o apóstolo Paulo, em Atos capítulo 9. Nós vemos isso também no começo da igreja, ali em Atos capítulo 2. Vamos voltar ao livro de Atos. Atos capítulo 2. Estes textos, e há muitos outros, nós não podemos ler todos pelo tempo, mas provam a necessidade de uma igreja, de sermos membros de uma igreja. E a prática de sermos igreja, de estarmos unidos, colados, com vínculo forte uns com os outros. Reparem, Atos, capítulo 2, versículo 41. Diz assim a palavra de Deus. Desse modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados. Acolheram, receberam a palavra, creram na palavra, creram em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E foram batizados. E reparem o que diz o texto. E naquele dia juntaram-se a eles quase 3.000 pessoas. A eles quem? À igreja. Sabia-se desde o início quem estava dentro e quem estava fora. Quem era membro e quem não era membro de uma igreja local. Então, a membresia de uma igreja não é uma criação de homens. A membresia de uma igreja é algo que Deus nos deu como cristãos como dever. Ser batizados e unirmos-nos, juntarmos-nos a esse grupo de seguidores de Jesus Cristo também. Se estamos a seguir a Jesus Cristo, temos que nos unir a esse grupo. Outros textos também que vocês sabem, por exemplo, Mateus 18, 7, fala sobre o mesmo. Quando o Senhor Jesus Cristo está a falar ali, nós usamos muito esse texto para falar de um irmão que está em pecado sem arrependimento. Se tu vês o teu irmão pecar contra ele, vai primeiramente entre tu e o teu irmão. Se ele não te ouve e não se arrepende dos seus pecados, traz testemunhas, vai e confronta-o sobre o seu pecado. Se ele não ouve as testemunhas, leva-o à igreja de Jesus Cristo. E que a igreja, em última instância, se ele não ouve a igreja, Jesus diz ali em Mateus 18, versículo 7,
então que a igreja, todos nós, que somos membros do corpo de Cristo e estamos unidos numa igreja local, o consideremos como gentil e publicano se não houver igreja. Consideremos como alguém que não faz parte do povo da aliança, porque a maneira como vive não está de acordo com as suas palavras. E como publicano eram judeus, cobradores de impostos, que trabalhavam para os romanos. Eram considerados pelo povo judeu, o povo da aliança com Deus, traidores. Então considerem-nos gentios e publicanos. Porque estão a trair o pacto, a aliança com Deus e com o povo de Deus. Estão a trair a mensagem que proclamam com as suas bocas. Pela maneira como vivem. Por isso é que devem ser considerados de tal forma. A igreja local é uma ideia de Deus, é a vontade de Deus. É a família que Deus determinou. E a prática da igreja local com o cumprimento das ordenanças, por exemplo, o batismo, a participação da ceia do Senhor, e também com a definição daqueles que estão dentro, lista de membros. Tudo isto é prática bíblica, não é invenção dos homens. Está nas Escrituras. A membresia da igreja é bíblica e, como tal, ela é indispensável. Hoje em dia está na moda, igrejas não têm lista de membros. Todos esses novos movimentos de igrejas, CCLX, Hillsong, por aí fora, já não devia citar nomes, mas eu não resisto. Não têm lista de membros. Só dão prova daquilo que são, ou melhor, daquilo que não são. Não são uma igreja. Porque uma igreja é definida pelas Escrituras, não por aquilo que tu dizes que é. É pelas Escrituras. A membresia também de uma igreja bíblica, ela não é passiva, mas ativa. Relembro sempre, e todos aqueles que participaram no nosso curso de Fundamentos da Fé, que é um curso de preparação para os novos membros, eu relembro sempre, nós não queremos membros no papel. Para isso não te juntes a nós. Não é preciso. Nós queremos membros fiéis a Jesus Cristo. E esses não são membros passivos, são membros ativos. A membresia saudável, membros saudáveis não são passivos. São ativos. E principalmente hoje quero que destaquemos que são ativos na união e na comunhão. Voltando ali a Atos 2, se têm as Bíblias ainda abertas em Atos 2, vamos ler do versículo 42 ao versículo 47 e vamos apenas retirar daqui, de uma maneira prática, 7 demonstrações de união e comunhão de alguém verdadeiramente com a igreja do Senhor. Diz assim a palavra de Deus. Atos 2, versículo 42 a 47, porque o 41 já lemos. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada um havia temor e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Isto é o começo da igreja e da prática da igreja. Nós apenas vamos focar naquilo que o texto dá provas da comunhão e união de uma igreja. Aqui no texto. Não vamos focar-nos em todos os detalhes que estão aqui no texto. Apenas naquilo que está dentro da esfera da importância da comunhão na igreja, destacada por este mesmo texto, por este mesmo relato. Primeiramente, nós já falámos, por isso só vou citar, porque eu vou falar de 7 demonstrações de união e comunhão com a igreja.
7 demonstrações. O número 7, porque na Bíblia o número é o número da perfeição, de plenitude, de completo. Então, por isso, 7. Primeiro, identificando-nos como membros da igreja. Já falámos sobre isso? Estou apenas a citar. Esta é a primeira. Após a conversão, não é? Lógico. Primeiro é conversão, mas isso é lógico para todos nós. Mas a demonstração da nossa união e comunhão é fazer o que o apóstolo Paulo fez. Se uniu, se juntou aos discípulos em Jerusalém. Não foi um solitário. Não ficou no deserto. Se uniu a uma igreja em Jerusalém, à igreja de Jerusalém. E depois até foi enviado pela igreja. Segunda demonstração de união e comunhão com a igreja, que vemos neste texto. Edificando uns aos outros na fé, através da palavra de Deus. Isso vemos no versículo 42. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos. No ensino dos apóstolos. Perseveravam. Perseverança implica continuidade, constância. Não é ocasionalmente, esporadicamente. Não. Perseveravam no ensino dos apóstolos. Não só em ouvir, mas na exortação uns aos outros, na edificação uns aos outros, na fé, por meio do ensino dos apóstolos, daquilo que eles receberam como igreja. E a segunda demonstração de união e comunhão com a igreja é se nós estamos perseverando na verdade, na palavra de Deus, na doutrina dos apóstolos. E edificando-nos na fé uns aos outros por meio da palavra de Deus. É por isso que membros saudáveis que dão valor e importância à comunhão com a igreja, olham para a igreja buscando da igreja instrução ética. Conselho para a tomada de decisões. Responsabilidade. Ser chamada à responsabilidade. Disciplina. Em todos aqueles assuntos que são tratados pela palavra de Deus. E Pedro diz-nos que a Bíblia nos deu todas as coisas que nós necessitamos para esta vida e piedade. Por isso é que devemos perseverar no ensino dos apóstolos e devemos edificar-nos no ensino dos apóstolos, da palavra de Deus uns aos outros, aconselharmos uns aos outros pela palavra de Deus. Isso faz parte da comunhão. Nós devemos ter conversas significativas entre nós, espirituais, baseadas na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus, não nos nossos achismos, não nas nossas opiniões, mas nas Escrituras, naquilo que diz a Bíblia. Essa é uma demonstração de união e comunhão verdadeira com Jesus Cristo e com a Igreja do Senhor. Uma exortação para todos nós é que é na Igreja que devemos buscar instrução. É na Igreja que devemos buscar conselho. É na igreja que devemos buscar ajuda para aplicar a palavra de Deus às nossas vidas, a doutrina dos apóstolos às nossas vidas. Esta é que é a verdadeira comunhão. Quem não busca essa edificação, essa instrução, esse conselho, o que está a demonstrar é que não dá importância à comunhão com a igreja, nem à união com um grupo de discípulos de Jesus Cristo. É o que está a demonstrar. A importância da comunhão na igreja começa aqui, identificando-nos como membros e buscando edificação uns aos outros na fé através da palavra de Deus. Buscando também algo que diz o versículo 42. Agora vai falar especificamente de comunhão e vamos ver essas implicações e aplicações para nós. Vai falar de comunhão, versículo 42. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, mas não apenas no ensino. Perseveravam na comunhão. Koinonia é esta palavra no grego, que significa fraternidade, associação, comunidade, participação conjunta, relação. Para vocês entenderem a separação de união com comunhão, porque eu falei de união e comunhão, é que para mim,
eu digo e afirmo que a comunhão é a prática da união. A comunhão, a koinonia, é a prática da palavra união, de estarmos unidos. Colau, né? A koinonia é a prática do colau, de estar colados, vinculados. E é de uma união amorosa a koinonia, a comunhão. Ou seja, não é uma união por obrigação. Há pessoas que estão unidos a grupos criminosos por obrigação, porque se saem desses grupos criminosos, os seus familiares são mortos. Na igreja não estamos unidos por obrigação. Ninguém tem uma pistola apontada à cabeça que eu saiba. Ninguém está ameaçado. As nossas portas estão, como diz Mark Dever, de uma igreja saudável, estão fechadas para entrar, no sentido que há critérios para entrar. Há critérios. Queremos ver quem é verdadeiramente salvo, convertido, quem se une a nós com responsabilidade, com pacto. Por isso todo o processo é demorado, é longo, há requisitos. As portas estão fechadas para entrar na membresia e estão abertas para sair. Porque a nossa união não é por obrigação. É uma união amorosa. Não é por vínculos carnais, por obrigação, por temor dos homens ou por qualquer outra coisa. É motivada unicamente pelo amor. São vínculos espirituais. Esse amor que vem de Deus é o que nos faz permanecer unidos e comprometidos na prática da koinonia, da comunhão uns com os outros. Reparem, o amor por outros cristãos mostra que somos verdadeiros cristãos. É isso que diz 1 João 2, 10 e 11. O amor por outros cristãos mostra que somos verdadeiros cristãos. O amor por outros cristãos demonstra o poder do Evangelho ao mundo que observa. Em João 13, 35, para aqueles que estão a tomar notas das referências. Não temos tempo de ir a todas as referências. O amor por outros cristãos é um investimento de recompensa eterna. Lucas 16, 9, Jesus Cristo diz isso mesmo. Amarmos uns aos outros, amarmos outros cristãos tem recompensa eterna. O amor por outros cristãos é primariamente o modo como vivemos o fruto do Espírito, de acordo a Gálatas 5, 22 e 23. Qual é a primeira característica do fruto do Espírito, que temos o Espírito de Deus? A primeira que aparece ali é amor. É a primeira prova. Se falhamos nessa prova de união e de comunhão e de amor uns pelos outros, pela igreja, como é que podemos dizer que conhecemos a Deus? João diz, não conhecem a Deus e são mentirosos. Por isso é que devemos investir em relacionamentos na prática de comunhão. E obviamente não é qualquer tipo de relacionamento, são relacionamentos espirituais. E devemos investir nos nossos relacionamentos porque as pessoas são eternas, tudo o resto passará. Devemos intencionalmente investir e cultivar amizades significativas e espirituais entre nós. Devemos buscar estar uns com os outros ao longo da semana. Não vamos poder estar com todos, mas devemos aproveitar as oportunidades, buscar essas oportunidades, planear essas oportunidades. Não apenas ao domingo de manhã. Devemos partilhar os nossos sentimentos uns com os outros. O apóstolo Paulo diz isso mesmo em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25 e 26. Partilhar os nossos sentimentos e sermos fiéis em guardá-los. Não é para nos compartilharem algo e nós irmos dizer a correr a outros, se não temos autorização do irmão ou da irmã. Isso é falta de amor, é fofoca. Devemos sair do nosso conforto social. Não é bom somente socializarmos na nossa tribo. Ou seja, o que é que eu quero dizer com tribo? Hoje em dia se usa isso para referir-se aos grupos sociais, às tribos. Então, jovens somente com jovens. Mulheres só com mulheres. Surfistas só com surfistas.
Eu não gosto desta ideia de tribos na igreja. Claro que temos momentos e encontros de grupos específicos na nossa igreja. Não é pecaminoso. Mas o nosso cuidado é que todos nós, de todas as gerações, estejamos reunidos como igreja. Esse é o principal. Outra coisa que também não ajuda nesta prática da união e comunhão amorosa e sacrificial é aquilo que hoje em dia se conhece por igrejas étnicas. Ou seja, a igreja só para portugueses. A igreja só para brasileiros. A igreja só para angolanos. Eu sei que isto é muito mais fácil de forma pragmática para o crescimento de uma igreja. Claro. Mas perde-se todos os benefícios que Deus tem com a diversidade que deu à igreja de juntar judeus e gentios de todas as nações, todos os povos, num só povo, o povo de Deus. E Deus tem isto com propósito para abençoar-nos, para transformar-nos também. Porque quando temos culturas diferentes, temos que afiar-nos e vai sair faísca às vezes. Mas isso é que é o maravilhoso. É na diversidade darmos testemunho da nossa unidade. Isto é que dá verdadeiro testemunho que amamos a Deus e amamos uns aos outros. Porque estamos juntos e unidos e em comunhão, não apenas daqueles que são nossos iguais, mas com todos. Sem barreiras, sem separação, sem etnia, sem língua, sem extrato social e económico. No versículo 42, e aqui apenas eu vou citar, porque é tão claro, o congregar-se também. Eles estavam juntos. Eles perseveravam nisto. No ensino, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Ou seja, eles congregavam-se, juntavam para a prática destas coisas, estas práticas bíblicas, este princípio regulador do culto. Por falar nisso, culto não é para nós fazermos aquilo que achamos que temos liberdade para fazer no culto. É aquilo que Deus já regulou na sua palavra para fazermos e deixou-nos como exemplo. É isto. Partir o pão, comunhão, ensino, orações. Depois, noutros textos, diz também cantar hinos e cânticos espirituais e salmos entre vós. Mas é isto, não é para fazer outras coisas estranhas. Hoje será um domingo longo para os membros da igreja, principalmente. Sacrificaremos tempo, energia, tempo com a família, mas o devemos fazer porque nós estamos unidos uns aos outros. Porque nós amamos uns aos outros. Diz aqui, participando do pão, da ceia do Senhor também. Nos primeiros templos, as reuniões cristãs, não havia templos ou igrejas construídas para esse fim. Então se reuniam em casas de maneira informal, compartilhando refeições e participando da ceia do Senhor num ambiente comunitário e acolhedor. A importância desta refeição comunitária chamada de ágape, era assim chamada, amor. Isto mostra a importância, desde o princípio, não só da observância à ordenança do Senhor, mas desta comunhão amorosa uns com os outros. Fala aqui de intercedendo com orações, também no versículo 42. Devemos orar uns pelos outros e essa é a maior demonstração que nós podemos fazer de amor uns pelos outros. E a arma mais poderosa que temos para cuidarmos uns dos outros e da igreja é a oração. Por último, versículo 44 e 45 terminamos. Eu já citei 6 demonstrações de união e comunhão. Falei sobre identificando-nos como membros da igreja, edificando uns aos outros na fé através da palavra. Falámos da comunhão, falámos do congregar-se, falámos do participar do pão, da ceia do Senhor. Falámos de orarmos uns pelos outros, intercedendo com orações. E por último, versículo 44 e 45 diz:
Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Eles estavam unidos e o seu vínculo era tão forte que os levava também ao contributo financeiro. Contribuinte financeiro é a prática da comunhão e da união de uma igreja. Paulo, em Romanos capítulo 12, fala da necessidade de praticarmos a hospitalidade, que implica também partilhar os nossos recursos. Paulo, em Romanos capítulo 12, fala da necessidade de partilhar com os mais necessitados. É responsabilidade nossa como igreja de cuidarmos uns dos outros. Essa é a verdadeira koinonia, comunhão. Que não haja necessidades no nosso meio. E falando de necessidades materiais, não é apenas, mas falando especificamente. Em 1 Coríntios, capítulo 9, vai falar também do porquê que perseveramos também no contribuindo com as nossas ofertas e dízimos para o sustento da obra do Evangelho por meio de uma igreja local. E a 1 Coríntios, capítulo 9, vai falar da responsabilidade da igreja de sustentar aqueles que pregam o Evangelho, de sustentar os seus pastores. O tema aqui não é oferta, por isso não vamos especificamente ao capítulo 9, nem vamos falar sobre isso. Mas é a responsabilidade da comunhão de uma igreja. O sustento para com os seus pastores, o sustento para com os pobres e necessitados. Para a obra do Evangelho continuar a ser edificada, fortalecida e expandida através de plantação de novas igrejas. Através de nós. É por isso que eles tinham tudo em comum, é por isso que compartilhavam os seus recursos. É por isso que o Senhor, termina o texto, acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. E essa é a responsabilidade de todos nós, não é a responsabilidade apenas dos 20%. É de todos nós. E não devemos só pensar na manutenção da obra do Evangelho. Às vezes temos a mentalidade apenas de pensar na manutenção. Devemos pensar na expansão da igreja. Na expansão do reino de Deus aqui na terra. E muitas vezes não podemos fazer mais e melhor porque não temos os recursos para o fazer. Mas o próprio Deus já estabeleceu o método de sustento da sua obra. Era o método que nós vemos desde Atos capítulo 2 e vemos no Antigo Testamento para Israel e vemos depois renovado para a igreja. O método de sustento para a obra do Evangelho é as ofertas e os dízimos do seu povo. E é preciso deixar claro para aqueles que nos visitam que nós falamos sobre isso porque para nós o dízimo, as ofertas, não é uma questão meramente financeira. Para nós, no entendimento bíblico, é uma questão de amor ao Senhor, de adoração ao Senhor. É uma questão de fé na dependência do Senhor. É uma questão de reconhecimento de tudo o que existe é de Deus, pois não trouxemos nada para o mundo, nem nada dele levaremos. Nós vimos então essas demonstrações da prática da união e da comunhão. A união e comunhão da igreja é indispensável nestas práticas, conforme nós vemos o exemplo desde a igreja do seu começo, para confirmar a nossa fé, para nos manter e fortalecer na nossa fé e também para proclamarmos a nossa fé em Cristo a este mundo. É indispensável. Porque o mundo também precisa da igreja. É certo que nós precisamos da igreja e a igreja precisa de nós. Mas o mundo que está lá fora também precisa da igreja. Paulo diz em Filipenses capítulo 2, versículo 15, para que sejam luzeiros no mundo, no meio de uma geração corrompida e perversa, para que brilhemos no mundo. Para que individualmente sejamos como um farol no escuro da noite do mar. E para que coletivamente, juntos, sejamos neste mundo em trevas, como um céu negro que é salpicado por estrelas brilhantes.
a igreja que tem a luz de Cristo. Ao nos reunirmos, ao praticarmos a comunhão com outros crentes, a nossa chama se irá manter forte. E somente podemos, assim, ter uma fé viva e brilhante para impactar o mundo ao nosso redor. Que o Senhor nos ajude a valorizar o mesmo, a comunhão, a união com a igreja e a prática dessa comunhão, conforme acabamos de ver à luz das Escrituras. Senhor, obrigado pela tua palavra. Realmente, Senhor, que cada vez mais possas manter e fortalecer, Senhor, a nossa fé viva e brilhante, juntos. Juntos contigo e juntos uns com os outros. E que na prática da nossa comunhão e união, que possamos assim manter a nossa chama forte e aumentar a mesma, para podermos, Senhor, impactar este mundo, transtornar este mundo ao nosso redor, Senhor, para a tua glória, apontando os homens para a verdadeira luz, que é Jesus Cristo. No nome de Jesus pedimos isso. Amém.